Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sandro Maia, aluno de pós-graduação em Engenharia de Minas, na disciplina de Manejo de Rejeitos e Estéreis de Mineração. Vou comentar sobre as medidas mitigadoras no controle dos impactos ambientais dos rejeitos e estéreis na mineração. Um breve conceito, que essas medidas são ações planejadas e implementadas com o objetivo de minimizar, controlar ou eliminar os impactos negativos ao meio ambiente, causados por atividades humanas como a mineração. No contexto dos rejeitos estéreis na mineração, essas medidas são fundamentais para reduzir os danos ao solo, água e ao ar, e também à biodiversidade, além de proteger a saúde das comunidades próximas. Bom, a introdução, requer algumas medidas mitigadoras para o controle dos impactos ambientais dos rejeitos estéreis na mineração. Elas devem acompanhar de exemplos práticos. Vou citar 7 medidas, Seria a primeira, gestão de resíduos sólidos, a segunda, recuperação de áreas degradadas, tratamento de águas residuais, monitoramento ambiental, tecnologia de mineração sustentável, educação e capacitação e planejamento e licenciamento ambiental. Na gestão de resíduos, que ela visa a implementação de técnicas de gerenciamento para reduzir a quantidade de rejeitos estéreis gerados, bem como para garantir o armazenamento seguro e adequado desses materiais. O exemplo prático são as barragens de rejeito, que elas devem construir e manter barragens de rejeito com padrões rigorosos de engenharia para prevenir rupturas, fissuras, e vazamentos. Como existia um exemplo, a Vale, que após o rompimento das barragens de Brumadinho, adotou medidas mais rigorosas de monitoramento e manutenção de suas barragens. 2. A recuperação de áreas degradadas, que consiste na reabilitação de áreas afetadas pela mineração para devolver a funcionalidade ecológica e a estabilidade do solo. O exemplo é a revegetação, em áreas principalmente feitas em supressão vegetal, que consiste no plantio de espécies nativas para restaurar a cobertura vegetal e prevenir a erosão de solos. Exemplo, a Anglo American realizou projetos de revegetação em suas áreas de mineração no Brasil, plantando árvores nativas para recuperar o ecossistema. 3. O tratamento de águas residuais, que o tratamento de efluentes de águas contaminadas provenientes das atividades de mineração para evitar a poluição de corpos d'água. Ou seja, esses corpos d'água que são feitos, a questão do carreamento de materiais, do lugar mais alto para o lugar mais baixo, existindo também o assoreamento desses corpos d'água. Exemplo, sistema de tratamento de água, que é a instalação de sistema de tratamento de água, como lagoas de sedimentação e plantas de tratamento químico para remover metais pesados e outras substâncias tóxicas. Exemplo, a mina de ouro Paracatu, operada na Quirnox, possui sistema avançado de tratamento de água para garantir que a água liberada ao meio ambiente esteja dentro dos padrões de qualidade, garantindo assim um procedimento harmônico de solo, água e também do social, das comunidades tradicionais. O monitoramento ambiental, que visa a implementação de programas de monitoramento contínuos para identificar a avaliação dos impactos ambientais em tempo real. Exemplo, monitoramento de água e do ar, que estabelece as estações de monitoramento para medir a qualidade da água e do ar nas proximidades da operação de mineração. Exemplo, a Samarco possui uma rede de estação de monitoramento ao longo do Rio Doce para acompanhar a qualidade da água após o rompimento das barragens de Fundão. As tecnologias de mineração sustentável, que visa a utilização das tecnologias e práticas inovadoras para reduzir os impactos ambientais durante a extração e o processamento de minerais. Exemplo, a mineração a seco, que nada mais é que a implementação de tecnologias que permitem a extração de minerais sem o uso de água, reduzindo a geração de resíduos líquidos. Exemplo, a Newstel, empresa adquirida pela Vale, desenvolveu uma tecnologia
de beneficiamento a seco que dispensa o uso de água no processamento mineral de ferro. Um ponto muito importante, os pontos 6, que é educação e capacitação. Promoção de programas de educação e capacitação para trabalhadores e comunidades locais sobre práticas ambientais sustentáveis. Exemplo, pode ser feito workshops e treinamentos com essa população. Realização de workshops e treinamento para os funcionários e comunidades sobre a importância da conservação ambiental e as melhorias práticas para minimizar os impactos da mineração. Um exemplo são as empresas como a Votorantim Cimentos, que realizam programas de educação ambiental para seus colaboradores e as comunidades circunvizinhas. E o último, que seria o planejamento e licenciamento ambiental. Planejamento adequado das atividades de mineração e cumprimento rigoroso das normas de licenciamento ambiental, bem como suas condicionantes, em todas as fases de licenciamento, na licença prévia, instalação e operação. Exemplo, também na licença prévia deve-se fazer o estudo de impacto ambiental, que seriam as realizações do EIA, né? Detalhado antes do início das operações de mineração para identificar os possíveis impactos ambientais e definir medidas mitigadoras adequadas. Exemplo, a mineração Serra Pelada, no Pará, realizou EIAs para todas as suas novas operações, garantindo a identificação e mitigação dos impactos ambientais. Então, nossa conclusão chegou ao seguinte ponto, que haverá necessidade de implementar essas medidas mitigadoras de forma efetiva, exigindo um compromisso contínuo das empresas de mineração, das autoridades regulamentadoras, das comunidades locais,